primeiro, Divertidamente é um filme onde a gente vê mais a questão dos protagonistas enfrentando dificuldades e situações ao longo da vida. Não existe um vilão propriamente dito. Ou será que tem um vilão sim? Tem uma teoria correndo por aí que diz que tem sim uma espécie de vilão no primeiro filme de Divertidamente, e ele seria ninguém mais ninguém menos do que a própria Alegria. Será que faz sentido essa teoria? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, de uns tempos pra cá, nas últimas produções que a gente tem tido aí em filmes, séries, animações de um modo geral, a gente tem visto várias situações várias obras onde não necessariamente tem um antagonista ou um vilão propriamente dito, como por exemplo em Red, tem também Encanto, até no filme dos Eternos, pra ser bem franco, não existe necessariamente um vilão, um grande vilão ali também, é mais questão tipo, de situações que os personagens têm enfrentado ali, né? E uma dessas obras, inclusive, foi o Divertidamente, que em tese seria um dos precursores dessa nova leva de filmes, onde os vilões, de certa forma, seriam mais as situações que os personagens estão vivendo do que necessariamente algo ou alguma coisa ali também. Porém, tem uma teoria rolando, né, já há um bom tempo, de que no primeiro filme tem sim um vilão em Divertidamente e que a própria Alegria, que em tese seria a protagonista, seria essa vilã, né? Mas pode isso, protagonista e vilão ser a mesma coisa, né? A gente vai falar um pouco sobre essa teoria, ver se faz sentido, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem e dá uma olhadinha no link do Apoia-se que tá na descrição desse vídeo, essa página criada pelo Nerd Mundo, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, seja doando uma quantia que você acha necessário, tipo, que você pode doar, tipo R$1 ou R$1.000, ou compartilhando esse link para todo mundo, para que a gente possa ajudar o pessoal do estado nesse momento. Já fez tudo isso, então? Bora falar sobre a vilã de Divertidamente ser a Alegria. Bom, vamos dar uma contextualizada rápida sobre o que acontece no primeiro filme, né? A gente acompanha a Riley, que acaba se mudando com sua família para a cidade de São Francisco, né? Então, tem toda essa questão da mudança, cidade nova, escola nova, novos amigos, né? Ela tinha um hobby de jogar hóquei, né? Ela adorava jogar hóquei, ela praticava muito, só que São Francisco não costuma ter neve, né? Pelo menos eu acho, né? Eu nunca fui pra São Francisco, né? Então não tenho tanta certeza assim, né? Então fica mais difícil também de praticar hóquei numa cidade onde não tem tanto esse costume. De novo, eu não fui pra São Francisco, então não tenho tanta certeza sobre isso. Se bem que tem um time de hóquei lá que ela participa depois, ela faz teste. Enfim, não vem um caso agora também, né? O que vem ao caso é que ela muda praticamente toda a rotina, toda a vida dela muda de uma vez só, sem contar outros perrengues que passa por aí, como por exemplo, ficar sabendo que as amigas da cidade anterior já conseguiram fazer uma nova amizade, o que ela meio que faz com que ela se sinta rejeitada ali também. Tem toda a pressão social de se encontrar dentro de um grupinho novo ali da escola, de fazer novas amizades. Tem também os pais que tentam fazer o possível ali pra mostrar que tá tudo bem, mas não tá, porque, por exemplo, os móveis que eram pra ter chegado junto com eles acabam indo pra outro estado ali do país. Enfim, né? É um tipo de confusão que vai rolando atrás da outra. Em meio a tudo isso, a Alegria faz justamente a questão de assumir o controle ali da cabeça da Riley, assumir o controle dela, das emoções ali, pra garantir que tudo dê certo, pra que afaste essas energias negativas, você só tenha coisa positiva ali, só vê o lado positivo das coisas ali, não importa o quanto ruim esteja a situação ali também. Então ela assumiu o controle de tudo, né? De tudo que ela teria que ser responsável ali, né? E inclusive delegou cada uma das atividades específicas, né, funções específicas para cada uma das emoções, para cada uma delas, com exceção de uma, a tristeza. Essa aí, a Riley praticamente impediu que fizesse qualquer coisa, no máximo deixou ela respirando ali no cantinho. Só isso, né? Então todas as outras emoções tinham algum tipo de funcionalidade, mas a tristeza ficou de escanteio. Mas mesmo assim a tristeza intervia quando meio que ninguém pedia, como por exemplo quando a Riley começava a ter uma memória feliz, principalmente das suas memórias bases, que eram todas felizes ali, né? A tristeza ia lá, colocava a mão no negócio ali, né? Meu, essa fala ficou muito esquisita, mano. Bom, enfim, ela colocava a mão na memória da Riley e ela ficava triste, ela começava a lacrimejar, a chorar ali com esse sentimento de que infelizmente é um momento da vida que infelizmente foi embora e nunca vai voltar ali. E aí no meio de toda a confusão a gente já sabe o que acontece, né? A alegria, a tristeza e todas as memórias bases acabam sendo perdidas no meio da cabeça da Riley. Tá, mas em que momento a alegria tá fazendo papel de vilão? Até agora eu só tô resumindo o que aconteceu na obra como um todo.
Pois é, acho que muita gente associa logo a alegria como vilã, principalmente quando vai chegando ali no final do filme, né? E a gente vai vendo que elas vão tentar usar um daqueles tubos de transporte pra ir direto pra zona de controle ali, né? Para o central de controle da cabeça da Riley. E a alegria simplesmente deixa a tristeza pra trás, porque se ela fosse junto, todas as memórias passadas ali iam deixar de ser alegres para serem tristes. E a alegria não queria que isso acontecesse com a Riley. Ela não queria essa coisa, qualquer tipo de restígio de tristeza ali. Só queria alegria, positividade e tudo mais, né? E deixou a amiga dela ali pra trás. E aí muita gente já começa a associar ela com uma espécie de vilã. Mas, porém, portanto, contudo, todavia, sobretanto, por mais que essa ação dela realmente não tenha sido nada heróica, tem outras coisas que também faziam dela, de acordo com essa teoria, como a vilã da história, justamente pelo fato dela ter tomado completamente o controle da cabeça da Riley ali e fazendo com que assumisse tudo ali como se ela tivesse total controle do que ia acontecer, tanto com a Riley quanto também no externo dela, no universo, né, no mundo ao redor da menina ali também, principalmente o fato de justamente reprimir a tristeza ali, né? Tipo, todas as outras emoções ainda tiveram alguma função ali dentro, né? Por mais... Tudo bem, pode ser alguma forma de distrair, que a alegria arrumou ali para as emoções, para não intervirem no meio da vida da Riley. Pode ser também. Mas a tristeza teria... Mas pelo menos as outras emoções tiveram essas funções, né? A tristeza foi simplesmente deixada de lado e reprimida. Admite, mas a alegria só tava fazendo o papel dela ali, isso não faz dela como vilã, ela só tava evitando que a Riley ficasse triste e aceitasse tudo. Pode até ser. Porém, tem um detalhe muito importante aqui, né? Porque a Riley, ela tava triste. Sim, como eu falei, toda a vida dela mudou quase que da noite pro dia. O mundo dela virou de cabeça para baixo ali por conta dessas mudanças todas de uma vez só praticamente, né? Então não tem como dizer que vai ficar 100% feliz ali. Tudo bem, pode ter uma oportunidade nova, experiências novas que vai conhecer, mas de início ela não pensa assim. De início ela pensa justamente em tudo que ela perdeu, tudo que deixou pra trás ali, né? Como se fosse uma espécie de luto. E ao contrário da crença popular, o luto não é apenas relacionado à morte de um ente querido, mas praticamente qualquer final de ciclo ali. Como, por exemplo, é muito comum pessoas vivenciarem o luto, por exemplo, depois que são demitidas de um emprego, quando terminam um colégio ou a faculdade, ou quando acaba uma amizade muito forte ali também, quando acaba um relacionamento amoroso, um casamento. É muito comum isso. E no caso da Riley, pode-se dizer que era uma espécie de luto, porque toda a vida que ela conhecia anteriormente acabou e começou meio que do nada uma nova fase que ela não estava preparada, não estava esperando, e sinceramente ela estava com pouquíssimas expectativas. E se pararem pra pensar bem, a tristeza ela intervia não de uma forma tão aleatória. Ela intervia porque ela sabia que a Riley estava triste e precisava vivenciar aquele momento, aquele sentimento ali. Tudo bem, pode ser em momentos um tanto inoportunos ali, porque é com que acontece. Ela acabou sendo reprimida, e isso faz com que, eventualmente, esse ressentimento possa se aflorar em alguns momentos talvez não tão apropriados, assim como, por exemplo, aconteceu com a Riley, de chorar confundi tudo aqui, né? Justamente no primeiro dia de aula, quando ela tá se apresentando ali no meio de todo mundo, de repente chora, é um dos momentos mais vergonhosos ali, talvez, né? Tipo, logo no primeiro dia causou esse tipo de impressão, mas acontece que ela estava vivenciando, ela estava reprimindo tanto esse sentimento que quando começou a falar sobre uma coisa que ela sentia saudade, um momento alegre, acabou vindo a tristeza por conta da saudade de um momento que, infelizmente, para ela, ela não viveria mais, pelo menos é o que ela acreditava até aquele momento. E isso é uma questão muito importante também, porque ninguém gosta de ficar triste, ninguém gosta de chorar, obviamente, né? Mas é uma questão muito importante, né? O choro por si só, né? Não chega a ser uma necessidade biológica, né? Tipo, não é como, por exemplo, quando a gente precisa comer, ou respirar, ou dormir, coisas essas que sem isso a gente morre, né? A gente não consegue viver, né? Porém, reprimir o choro, ficar segurando, não é saudável em nenhum momento, né? Acho que todo mundo aqui já cresceu ouvindo aquela famosa frase de engole o choro. E é a pior coisa que você pode dizer, principalmente para uma criança, porque o choro é a primeira forma de comunicação que a gente tem. Tipo, a gente já nasce chorando ali também. A primeira reação que um bebê tem quando nasce, além, é claro, de respirar também, obviamente, é justamente chorar, porque simplesmente tá acontecendo um monte de coisa ali, tá sobrecarregado, então ele acaba liberando o choro também.
E quando você engole o choro, você fica ouvindo isso, você começa a praticar isso, isso só vai piorar. Mais pra frente, quando você cresce, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, você vai começando a reprimir isso e muito mais também. Não só o choro, mas todo o sentimento, toda a sobrecarga que você vai ter ali. E eventualmente pode acontecer de algum momento inoportuno, como aconteceu com a Riley nesse filme aí, logo no primeiro dia de aula, acabar simplesmente derramando lágrimas ali, às vezes sem nem sequer saber, né? Porque acabou reprimindo isso de uma forma muito constante ali, né? Reprimiu muito. E a Riley meio que fez isso meio que de forma, não propositalmente, né? Mas até de forma inconsciente, porque, por exemplo, até os pais estão sobrecarregados com isso, por conta de toda a questão da mudança e do trabalho, e os móveis que não chegavam, porque se extraviaram em algum momento ali, né? E a Riley meio que assumiu esse papel de aliviar essa pressão dos pais, fazendo que, demonstrando feliz o tempo todo, né? Não tô dizendo que os pais são culpados disso, porque eles não ficaram colocando isso em cima dela, pelo menos não de forma consciente também, né? Tá tendo obra aqui no vizinho do lado, não posso fazer nada quanto a isso, né? Então os pais não fizeram isso propositalmente, né? Mas a Riley meio que assumiu esse cargo justamente pra aliviar um pouco a pressão dos pais, sendo que ela não tinha obrigação disso, né? Inclusive, ela tava tão triste quanto eles. E chegando nos momentos finais do filme ali, a Alegria percebeu que aquela memória base, algumas delas pelo menos, mas uma específica ali, né, só era feliz porque antes a Riley estava triste, afinal de contas ela perdeu o jogo ali no passe que era dela, não sei como funciona hockey, esportes em geral ali, né, mas ela acabou perdendo o jogo, né, e obviamente ela ficou triste com isso, mas aí a família e os amigos vieram consolar ela, vieram comemorar junto com ela, porque mesmo tendo perdido, eles foram lá dar o apoio pra menina ali também, né? Então ela ficou, aquela memória, ela era feliz, não porque ela perdeu o jogo, isso foi uma coisa triste, mas foi justamente porque ela teve o apoio das pessoas que ela amava e tanto queriam bem dela naquele momento ali, né? E isso não teria acontecido se não fosse pelo fato da Riley ter demonstrado um sentimento de tristeza ao perder aquele jogo. E nesse momento a Alegria percebeu que pra Riley realmente se sentir melhor, ela precisava da tristeza naquele momento, ela precisava deixar fluir, deixar todos os sentimentos, toda aquela angústia, todo aquele sentimento de perda que ela teve por conta da vida que ela tinha e não vai ter mais ali, né? Precisou aliviar ali, né? Tanto que, inclusive, permitiu com que os pais também se aliviassem naquele momento. E aí teve aquele momento de respiro, de serenidade ali também, que a Riley finalmente pôde respirar e se sentir realmente bem pela primeira vez ao longo de todo o filme, pelo menos a primeira vez a partir do momento que ela se mudou ali pra São Francisco, né? A gente não tem todo o conhecimento sobre a vida da Riley, né? E um outro momento que a gente pode ver isso é ao longo do filme, quando o Bing Bong ali, né, ele perde o seu foguete, porque representa um final de um ciclo da infância da Riley, né? Praticamente ela esqueceu também sobre aquele foguete e também mostra um fim da fase do próprio Bing Bong, né, que infelizmente teve um final triste ali, que arrancou lágrimas de todo mundo que assistiu também, né? E a Alegria fez o possível para distrair o Bing Bong ali, né? Por conta da perda desse foguete, vivenciando uma espécie de luto, como eu falei também, né? E o que a Tristeza ela foi lá e fez com que o Bing Bong soltasse tudo que ele estava reprimindo ali, toda essa tristeza. E depois que ele fez isso, ele respirou fundo, se recuperou e os três voltaram a seguir a sua jornada ali, né? Ok, então entendemos que o choro, mesmo não sendo uma necessidade biológica, é importante não ficar reprimindo ele quando tem essa sensação, quando tem essa vontade de chorar ali também, né? A gente entende que tem que deixar as emoções virem também, não pode ficar reprimindo o tempo todo. Então, baseando-se nisso, a Alegria, que fez o possível para reprimir os sentimentos da Riley, principalmente a tristeza, se torna a vilã da história, certo? Não necessariamente. Por mais que a teoria até tenha um certo sentido, né? A Alegria, acho que colocar ela como vilã também é um pouco forçado, porque afinal de contas, tudo que ela queria era o bem da Riley. Aliás, todas as emoções queriam o bem da Riley ali, só que talvez não estivessem se manifestando da melhor forma possível, né? Até porque vamos parar pra pensar, né? A gente tá vendo isso como os sentimentos, como cada personagem individual ali também, né? Sendo que tudo aquilo, na verdade, é a própria Riley. Então a própria Riley tava com essa sensação de que precisava ficar segurando esses sentimentos ruins, segurando a tristeza, se reprimindo ali, tanto seja pelo próprio bem dela, seja pelo próprio bem dos
pais também, né? Pra não ficar preocupando ninguém ao seu redor, né? Então é um tipo de sensação que todo mundo já passou, está passando ou vai passar em algum momento da vida também, né? Então, tipo assim, não é que a alegria seja vilã, ela só fez coisas um tanto ruins, porém com uma boa motivação também. Ela acreditava realmente estar fazendo certo ali, pelo bem da Riley, né? Só que aí depois ela foi percebendo do que a Riley realmente precisava. O único momento que dá pra dizer que, tipo, a alegria seria uma vilã, né? Seria quando realmente deixou a tristeza pra trás, quando tentou voltar ali pra central de comando. E eu acho que nem faz uma questão de vilão, é tipo uma amiga FDP mesmo naquele momento. Mas e vocês? O que vocês acham dessa teoria? Vocês acham que fazem sentido e a alegria é a grande vilã do primeiro filme? Ou não, ela só passou por algumas coisas ruins, tomou algumas decisões erradas até perceber o que a Riley realmente precisava? E agora nesse segundo filme, vocês acham que vai ter alguma espécie de vilão assim também? Tipo, por exemplo, a própria ansiedade? Aliás, tô até de laranja combinando, né? Foi coincidência isso, né? Vocês acham que a ansiedade pode ser o papel da vilã aqui, da mesma forma que a alegria teria sido a vilã no primeiro filme? Porque aparentemente pelos trailers é o que tá parecendo. Qual a sua expectativa para Divertidamente 2? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Divertidamente, que é fã da Pixar, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de dar uma olhada no link do Apoia-se pra gente poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, seja com alguma doação ou compartilhando esse link para outras pessoas também, né? Vamos ajudar a galera lá do estado. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!